Imprensa turca diz que volante Fred, seleção brasileira, Fenerbahçe, está negociando com o Flamengo. E, rapaz, o José Boto falou sobre renovação do Filipe Luiz e também sobre questão do BAP, da declaração de R$ 1 bilhão em gastos. Disse que atrapalhou, hein? Olha só, mas a gente vai explicar o contexto aí, o que o José Boto explicou sobre isso. A gente também trazendo aqui, rapaz, a estreia do Michael, questão também do Cebolinha, né? A gente trazendo muita informação para vocês aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente chega daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença nos jogos do Mengão com a Caravana do Haroldo. Inclusive, Recopa Sul-Americana agora. Vamos buscar esse bicampeonato da Recopa com a Caravana do Haroldo. E a Caravana do Haroldo que é espetacular, serviço de primeira para vocês. Olha só, a gente também chega aqui lembrando que você que tem sua casa, você que já está na região aqui, já está na Flórida, você tem sua casa, tem o seu carro, você quer a melhor corretora, que vai ver o melhor seguro para você, essa daí, cara, é a AIP Flórida. Eles fazem um serviço fantástico, a Ana e a sua equipe são fantásticos. Então você pode entrar em contato com a AIP, tá? Aqui o arroba da AIP Flórida. Entre em contato com eles aí, que você não vai se arrepender. Tá aí na descrição, comentário fixado. A AIP Flórida, a mais premiada da região. Então você vai estar muito bem atendido com a AIP também. E a gente, claro, lembra aqui que você que quer dolarizar o seu patrimônio, está pensando aí em investir e tudo mais, você quer as melhores opções, né, de imóvel na Flórida, você pode falar com a Vivi Homes Orlando, arroba Vivi Homes Orlando, tá? Tá aí, fala que veio pelo Paparazzo, que ela vai trazer as melhores opções. Inclusive, eu encontrei aqui já com algumas pessoas que vieram comprar com a Vivi, né? Vieram investir, comprar com a Vivi, estão todos muito satisfeitos. Ontem eu ia encontrar até um rapaz que veio, ela passou meu contato para ele, a gente já está em contato aí, né? Que também está querendo investir aqui. Então os seguidores, a galera está aqui acompanhando, galera que quer investir está procurando e, cara, tendo o melhor atendimento. Tem vacation homes, né? Tem aquelas casas temáticas, tudo isso você pode investir e dar um retorno absurdo, principalmente na região aqui de Orlando. Bem, vamos lá. A gente teve aí entrevista do José Boto, né, falando sobre o processo de renovação do Filipe Luiz. Tá? Ele falou o seguinte: o determinante foi a vontade dele e a vontade do Flamengo de continuarem juntos. É claro que houve, né, dentro do processo, recuos e avanços. Estávamos negociando com talvez um dos maiores agentes do mundo, coisas que fizeram a negociação durar mais tempo. Também o fato de coincidir com as férias de todos nós, cada um estar em um lugar diferente, isso acabou por dificultar mais a negociação. Mas teve um momento em que falei diretamente com o Felipe, sem mais ninguém pelo meio. E aí as coisas avançaram. A última conversa foi entre você e ele, a pergunta, e ele foi sem agente, sem presidente, sem ninguém, só eu e ele, tá? Então José Boto contando aí, né, sobre essa renovação do Filipe Luiz, como é que aconteceu. A gente também teve o José Boto falando, né, sobre a questão dele falando da declaração do BAP, né, da questão de R$ 1 bilhão, né? A gente teve ele falando aqui, ó, é óbvio que esse tipo de declaração, e gente, olha só, antes de polemizar, ele está falando do que isso acarretou, né? Essa declaração daquela, temos 1 bilhão para contratar, tá? Então, antes que pareça que a gente está querendo dizer que não tem briga, tá? Então, é óbvio que esse tipo de declaração, ainda por cima, entendida da forma que foi entendida, porque não foi bem isso que ele disse, olha, defendendo o BAP, dizendo que ele não foi o que ele quis dizer, que tinha 1 bilhão para gastar no futebol naquele momento, né? Então, prejudica na janela. Ele diz, prejudica na janela. Não vou entrar em detalhes, né, financeiros, porque não é bem a minha área, mas é óbvio que atrapalha, né? E ele não está reclamando do BAP, está dizendo a forma que as pessoas entenderam a declaração dele.
né? O que eu sei também, gente, se ele não fala na entrevista, é que era 1 bilhão para 2 anos. 1 bilhão para 2 anos e contando folha salarial, todos os gastos do futebol, tá? Então não era que tinha 1 bilhão para essa janela, né? E quando, aí ele fala, ele continua, quando, do outro lado, ouvem esse tipo de coisa, as pedidas são maiores, especialmente aqui no Brasil, tá? Então, o José Boto falando sobre isso, né? Então a gente sabe que, óbvio, que falar que tem 1 bilhão para gastar, né, ia gerar esse tipo de coisa. Acho que naquele momento que o BAP falou, poderia, óbvio, ter explicado um pouco melhor. Eu já tinha entendido que não era para essa janela. Falei, temos 1 bilhão aí para gastar. Eu já sabia que não era, mas muita gente não entendeu. Aí na hora do Flamengo ir pro mercado, os caras querem, né, enfiar a mão no Flamengo, lá ele, né? E galera, olha só, a gente vai falar da questão do Cebolinha aqui, e a gente teve o Michael na estreia lá, cara. Não estava tendo oportunidade aqui no Flamengo, e ele na estreia fazendo gol pelo Al-Ula. Olha isso. Olha isso. Pequena área ali, chapou. Ó. Olha isso. É o que eu falo, cara. Não estava tendo oportunidade, Samuel Lino tendo muita oportunidade. Não tô nada contra o Samuel Lino, não, torço que dê certo. Mas, cara, o Vinha não estava tendo oportunidade. Tá lá, titular no River. O Michael já chega fazendo gol. Complicado, né? Complicado. E a gente, cara, pode acabar perdendo o Cebolinha também nessa daí. Vou falar com vocês agora sobre o Cebolinha. Chamar a vinheta aí. Galera, olha só, portais no exterior especializados em transferências estão trazendo que o Flamengo está negociando a contratação do Fred, volante do Fenerbahçe, tá? A gente já fez uma apuração aqui importante, óbvio, a notícia que está saindo lá fora, portais turcos, por exemplo, Transfer Feed, colocando aqui, olha isso, colocando aí o Fred como um alvo do Flamengo, em negociações com o Flamengo, tá? Então, a gente viu alguns perfis aqui no Brasil postando sobre isso, que eles teriam interesse no Pedro também, e que o Fred estaria em negociação com o Flamengo. Eu resolvi fazer a nossa apuração com a fonte ligada à diretoria. Olha só, a notícia deles, Fred, meio-campista brasileiro, estaria considerando deixar o Fenerbahçe. Ele expressou o desejo de retornar ao seu país de origem e está em negociações com o Flamengo. O Ajax da Holanda também demonstrou interesse no jogador de 32 anos, mas desistiu da contratação devido ao alto custo da transferência. Quem diria o Flamengo hoje pagando mais do que Ajax e companhia. Além disso, isso é a matéria de lá, tá? Do Transfer Feed. O futuro de Fred pode estar ligado a uma possível transferência, tá? De Kanté do Al Ittihad, já que o nome de Fred foi mencionado em uma possível troca de jogadores. O jogador da seleção brasileira, com 32 jogos pela seleção, chegou ao seu clube atual em agosto de 23 e tem contrato até junho de 27. Ele deu 2 assistências em 19 partidas nesta temporada. Em janeiro de 2026, surgiram notícias de que o Olympiacos propôs um empréstimo com opção de compra de 11 milhões de euros. Uma oferta separada de 9 milhões do mesmo clube também foi mencionada. No mesmo mês, uma proposta do Atlético Mineiro teria sido rejeitada. Tá? Então, é um jogador que tem uma rejeição grande de torcedores brasileiros. É um jogador que a torcida do Flamengo, né, não tem assim uma vontade de ver jogando no clube. Pelo menos foi essa a reação que eu vi nos comentários das postagens que saíram aí sobre interesse há uns 5 dias atrás. E agora, novamente, também com essa notícia que saiu lá no exterior. A gente fez uma apuração, tá? Mandei aqui para uma fonte ligada à diretoria, e aí o que nos passaram é que isso é cavada de empresário, tá? Usando o nome do Flamengo, mais uma vez, para tentar alavancar o nome do jogador, até mesmo pela idade, o jogador aí de 32 anos, né? A gente, cara, sabe que Fred do Fenerbahçe, ele tem aí 32 anos, é um jogador que está acima daqueles 26 que o Flamengo quer contratar, até 26, né? Então, essa fonte ligada à diretoria me garantiu que não tem nada. O Flamengo não está negociando a contratação do Fred. Tá? O Flamengo não está negociando a contratação do Fred.
Isso aí foi confirmado pra gente ainda agora, então descartado. Eu vou falar aqui agora da questão do Everton Cebolinha, que a gente teve uma declaração dele após o jogo, que eu acho que é emblemática. Estava ansioso, né? A gente sempre quer ajudar, venho vivendo aí um excelente momento, estava ali roendo as unhas, doido para entrar, infelizmente eu não entrei, né? Mas paciência, quarta-feira vou estar bem preparado para ajudar a nossa equipe, amanhã contra o Inter. A gente percebe o jogador nervoso, chateado, querendo ter oportunidade. A renovação dele está em pauta. A gente sabe que não tem nada certo ainda. O Flamengo até quer renovar com o jogador. Mas não é possível que não se enxergue quem está no seu melhor momento para atuar e que não deu uma oportunidade para ele. E isso tem sido talvez eu acho que esse tem sido um erro muito sério. Por exemplo, a gente teve o Ayrton Lucas, não fez uma boa decisão, errou muito, tá? E não é possível que o Vinha, titular no River, ele teve lá um momento ruim lá no River já, mas no geral tá muito bem, é titular lá no River. Não é possível que o Vinha não tivesse oportunidade no Flamengo. Não é possível, eu não consigo entender. E aí agora a mesma coisa acontecendo com o Cebolinha. Daqui a pouco o Cebolinha tá aí, titular, brilhando em outro clube. Tá cheio de clube querendo o Cebolinha. Todo mundo quer o Cebolinha. E o cara tá voando, teve um momento lá de lesão e tudo mais, mas ele tá voando, ele tá pedindo passagem. Então não dá para entender, né, a questão de por que o Cebolinha não tem oportunidade no Flamengo. A gente, cara, percebe que isso acontece e a gente acaba perdendo alguns bons jogadores. E o Cebolinha, cara, é tudo que o Flamengo precisa, é o desafogo. É um jogador que teria que poderia mudar ali o jogo, né? Eu, sinceramente, eu não consigo entender o porquê de você não começar com o Cebolinha algumas partidas, né? Você não dá oportunidade do Cebolinha começar jogando. Ele que tem feito aí excelentes jogos, tem entrado, tem mudado o jogo. Eu fico aí chateado, né, quando vejo esse tipo de coisa, sabe? Cara, todo mundo, acho que o torcedor do Flamengo, é unanimidade, o torcedor do Flamengo não queria que o Vinha saísse, queria mais oportunidades pro Cebolinha. Eu quero que você comenta aqui, né? Porque o treinador não vai acertar tudo. A gente está aqui para pontuar algumas coisas da diretoria, do treinador, de todos. A gente precisa pontuar certas coisas para que eles, né, se é que eles estão prestando atenção, se é que está chegando neles, se é que eles estão querendo pensar em cima do que a gente está falando, mas a gente tem que fazer a nossa função de tentar alertar do que está vendo. E os torcedores muitos torcedores comentando sobre isso. Comenta aqui, eu quero ver o comentário de vocês. Ainda sobre o Cebolinha, o Felipe Luiz explicou, né? Porque a gente teve o Cebolinha entrando aos 81 minutos, faltando 9 minutos para acabar o jogo. Ali, pô, não tem sentido, né, cara? A gente não consegue entender. Felipe Luiz elogiou o Everton Cebolinha, tá pedindo passagem, né? Ele elogiou o Everton Cebolinha em novembro, tá? Testei o Cebolinha no lugar do Arrascaeta durante a semana, meu pensamento era começar com ele, naquela época, tá? Vem de uma lesão, sofreu contra o Botafogo e tal, mas se recuperou, vem treinando muito bem, tá pedindo passagem. Essa concorrência entre eles melhora os dois. Minha opção era começar com os dois juntos e tal, não sei o que. Ele explicando lá atrás que ele estava voando já em novembro. Começa o ano, o Cebolinha bem, né? Pedindo passagem de novo, um dos melhores e mais elogiados pela torcida, e ele não começa jogando contra o Corinthians e entra faltando 9 minutos. Vamos escutar aqui o que o Felipe Luiz, já que a gente falou dessa questão, eu não tinha levantado isso aqui antes, o Felipe Luiz explicou o porquê não começou com o Cebolinha, e eu quero entender, cara, a questão toda é a seguinte, o meu medo é a gente perder um grande jogador, porque o cara vai ficando injuriado, vai ficando chateado de não ser utilizado, olha só. Obrigado. A escalação que eu pensei pro ataque foi a que eu achava que era melhor pro plano de jogo que tínhamos. Os jogadores que têm muita qualidade para sair dessa pressão individual. O Carrascal queria que ele viesse por dentro para gerar superioridade e que ele fixasse e pudesse liberar o Arrascaeta em alguns momentos para o Arrascaeta ter mais tempo. E sabendo que o Cebolinha poderia entrar numa situação de 11 contra 11,
com o Mateuzinho mais cansado já de ter que defender e com menos força para pressionar, e aí o Cebolinha poderia fazer um jogo mesmo que ele fez nos últimos jogos entrando no segundo tempo, que eu penso também no segundo tempo. Então todas as minhas decisões foram pensadas sempre no plano de Então a jogo. explicação dele aí, ó. Não acerto sempre, com certeza não, mas sempre pensando no que é melhor para a equipe. Então o Bruno Castanha fez essa pergunta para ele e ele respondeu que tinha um planejamento de utilizar o Cebolinha com o Mateuzinho mais cansado ali e seria, obrigado, e seria um momento ali, né, melhor para o Cebolinha entrar. Eu discordo, acho que o Cebolinha deveria começar jogando, mas é o que o Felipe falou, ele vai errar também, né? Pelo menos ele assumiu que em alguns momentos ele vai tomar decisões erradas, mas o Cebolinha, pô, pedindo passagem, jogando demais, todos os times do Brasil querendo ele, e o cara entrar faltando 9 minutos, realmente é complicado, né? Eu entendi a explicação dele, a expulsão atrapalhou a entrada logo no começo do segundo tempo do Cebolinha, logo pelo menos ali aos 15, sei lá, quando ele ia colocar, mas né, eu acho que é um jogador que está merecendo aí a oportunidade maior no Flamengo.